Boa tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Deus seja o guia de vocês nesse dia, nessa tarde. E seja grato, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ser gratos dia a dia pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo nosso lar, pelo alimento que comemos todos os dias, pela água que bebemos, pelo sol que nasce todo dia sobre justos e maus. Temos que ser gratos a Deus em tudo, completamente tudo, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos recursos, pelas bênçãos que Deus tem enviado sobre nós, mesmo sem merecermos, porque nós não merecemos nada do Senhor, meus amados. Não merecemos nada. Tudo é pela infinita misericórdia dele. Então, meus amados, sejam gratos ao nosso Deus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar em Romanos 14, versículo 17. Lá diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém? Vamos refletir nesse versículo hoje, meus amados. Nesse relato histórico, meus amados, a Bíblia, ela nos diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Não há energia nesse mundo que se compare com a glória de Deus, meus irmãos. Há uma atmosfera diferente, sobrenatural, no reino de Deus. E nós precisamos dessa atmosfera sobrenatural para vencer batalhas, lutas e obstáculos que aparecem e invadem as nossas vidas. A atmosfera no reino de Deus é diferente de tudo que conhecemos, meus amados e minhas amadas. Todo ser humano está rodeado por uma atmosfera própria, um ambiente próprio que pode estar carregado do Espírito Santo de Deus, pode estar carregado do sobrenatural de Deus, do poder e do poder também vivificante da fé e esperança, da alegria, paz em Cristo, da alegria e da paz em Cristo. Ou seja, esse ambiente pode estar pesado, frio, com descontentamento, egoísmo, tristeza, angústia, dívidas, desemprego, doenças e outros. Qual dessas atmosferas estão cercando nossas vidas, nossas casas, nossos familiares? Meus amados, nós temos que entender o seguinte: nós, servos do Senhor, temos o poder nas nossas mãos para criar uma atmosfera, um ambiente com a presença de Deus ou não. Deus tem uma atmosfera sobrenatural para nós e nossa família aqui nessa terra, enquanto estamos vivendo aqui, enquanto temos vida, temos fôlego. Deus tem uma atmosfera sobrenatural para cada um de nós, mas só podemos experimentar esse ambiente natural, esse ambiente celeste, quando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo se tornam permanentes em nossas vidas. Então, meus amados, somos cercados pela atmosfera sobrenatural e espiritual do lar celestial, enquanto completamos nossa jornada aqui nessa terra, nesse mundo. Meus irmãos, a atmosfera ou ambiente espiritual é extremamente importante na vida de um cristão. Há várias características espirituais que só se manifestam em determinados ambientes, de acordo com a conexão e com o comprometimento espiritual das pessoas reunidas naquele ambiente. Características espirituais, meus amados, são dadas por Deus para que possamos nos mover no mundo espiritual, identificando ambientes de trevas ou de luz. Conseguimos discernir, conseguimos perceber o que vem de Deus e o que não vem. Por isso que necessitamos dessas características espirituais. É um presente de Deus. Quem tem essas características está armado contra as ciladas do inimigo e não cai facilmente nas suas armadilhas. Claro que o inimigo, ele é astuto, ele vai tentar de todas as formas e às vezes caímos porque estamos fracos, mas vai ser muito mais difícil cair nas suas armadilhas quando essas características estão em nós. Amém, meus irmãos? Essas características, meus irmãos, com essas características, os nossos olhos espirituais estão abertos, eles se abrem. Então nós conseguimos ver a intenção por trás de ações e palavras das pessoas, é claro. Conseguimos ver quando a ação é totalmente contrária à palavra de Deus, quando as palavras também são palavras que não têm nada a ver com o cristão, com o que a Bíblia nos ensina. Então essas características nos ajudam em tudo. Nossos olhos se abrem para o sobrenatural. Isso é uma arma poderosa, meus irmãos. Mas precisamos estar conectados em Cristo para que tudo isso haja perfeitamente
na nossa vida, no nosso mundo, no nosso dia, na nossa vida espiritual. Amém? Em Provérbios 20, versículo 5, meu irmão, diz que o propósito, a intenção do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Amém? Então, meus amados, quando temos a direção, o discernimento de Deus, nós vemos além, muito além da intenção daquele homem, daquela pessoa. Percebemos muito além se a intenção dele é boa ou não. Em algumas situações, meus amados, não é fácil entender a origem de uma ação. As aparências podem ser enganosas, mas quando estamos cercados pela atmosfera sobrenatural de Deus, somos direcionados por Ele a descobrirmos a verdade que estava oculta. Então, é difícil alguém nos enganar. Pode até conseguir, claro que pode. Somos frágeis, mas vai se tornar muito mais difícil, porque nós vemos por trás a verdade que estava oculta, de alguma armadilha, de algum laço contra a nossa vida, contra a nossa família. De alguma forma vamos ver, vamos perceber, e se isso não acontecer, Deus vai nos mostrar em sonhos, em visões. Ele vai nos dar um alerta de qualquer forma. Então, meus amados, essas características espirituais são necessárias na vida de um cristão. Isso nos direciona, isso nos guia, nos orienta aonde devemos ir, como devemos, com quem devemos falar, com quem não devemos falar, que ambientes devemos frequentar, que ambiente não devemos frequentar, que amizades devemos ter e que amizades não devemos ter, quem colocamos dentro da nossa casa e quem não podemos colocar de forma alguma, mesmo que seja um familiar, um parente. Muitas vezes não podemos colocar dentro da nossa casa para ajudar, porque vai só nos trazer atraso, dificuldade. Então, meus irmãos, isso é uma coisa bem delicada, muito delicada, esse assunto. Então, precisamos da direção de Deus e dessas características espirituais nas nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Compartilhe, deixa o teu like, manda para o maior número de pessoas que você conhece. Bom? Amém? Glória a Deus e até a próxima.